Não é com grande número de tropas que se vence a guerra, mas com tropas muito bem organizadas e disciplinadas que se obtém o êxito da guerra. Olá, tudo bem? Eu sou o Oliver, aqui nós estamos em mais um Oliver Talk e hoje nós iremos continuar falando sobre o nosso livro Trabalho Intelectual, aqui para você que quer aprender um pouco mais sobre literatura, etc. Oi, Cristi, como é que você tá? Tudo bem? Então, no vídeo passado, na live anterior, nós falamos do solipsismo, o problema do eu, do ego, né, do sujeito que com seu ego, ele quer que o mundo gire ao redor dele de tal maneira que todo mundo e todas as coisas na realidade seja a representatividade do seu próprio eu. Então, se você não faz alguma coisa que se interesse para o sujeito, se você não sirva o sujeito, se você não seja escravo do fulano de tal, ele não olha mais para sua cara, começa a te fazer um monte de coisa. E isso também se aplica à literatura e todas as coisas desse gênero, porque ele só vai escrever, ele só vai estudar tudo aquilo que corresponda a ele e principalmente, um fator muito importante, ele só vai querer vomitar todas as suas perversões, suas injustiças e tudo aquilo que ele acha que não está certo, não é? Ele não aguenta o sofrimento, ele não consegue entender que a vida é sofrimento. A felicidade ela aparece, tá aí de vez em quando. Tudo bem, Marco? Como que você tá? B. Mariano, seja bem-vindo. Então vamos continuar aqui com a parte que nos interessa. Eu li um trechinho no começo, mas irei ler de novo para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Como que eu devo me organizar? Eu vejo que as pessoas estão me perguntando: como que eu devo me organizar na minha vida intelectual? Como que eu devo fazer as leituras? E tudo bem, eu descobri que eu estou perdido, certo? Mas qual que é o caminho? Bem, o caminho você já está, né? Você descobriu que você está perdido e você já chegou. Agora vamos dizer assim que nós estamos preparando as ferramentas, os equipamentos, né, para continuar a jornada, né? Na hora que a gente tiver com sede, a gente, não, eu tenho um cantil aqui, ufa, fui esperto, né? Você já deve ter viajado alguma vez, a sua mãe falou, olha menino, leva a blusa, então é mais ou menos isso, né? Para quando você estiver passando uma grande necessidade, você estar já pronto para corresponder àquele problema, né? Na maioria das vezes, na nossa vida, os problemas estão sempre prontos antes mesmo da gente nascer, né? A gente tem que aprender como lidar com essas coisas, né? Então eu quero ler uma coisa extremamente interessante. Veja o que o autor fala, página 39, para quem tem o livro aí, o trabalho intelectual, né? Não é com grande número de tropas, mas com tropas bem organizadas e disciplinadas que se obtém êxitos na guerra. Só quero fazer uma pergunta antes. Vocês estão me escutando bem? Que eu não estou em casa, né? Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Tá? Então, veja, como nós podemos aplicar isso à nossa vida cotidiana? A gente que não vai para a guerra, o Brasil não vai para a guerra, né? Às vezes vai lá, vai para a ONU, né? Em serviço de paz. É assim, nós não somos soldados, nós não somos policiais, né? Ele está dando um exemplo aqui clássico de guerra, né? Não adianta você ter um número de pessoas sem fim, né? Nas suas tropas, correto? Só que você não vai vencer. Você vai vencer apenas se você tiver tropas bem organizadas e disciplinadas. O que significa o quê também? Sua tropa pode ser muito menor. Só que eles sabem trabalhar em conjunto. Eles sabem. Eles têm disciplina. Eles sabem a hora que tem que atacar. Né? Às vezes tem uma tropa numerosa, vai sair todo mundo. Né? Você assiste aqueles filmes chinês, né? Tem 1 milhão de chinês, sai todo mundo correndo. Mas como essas pessoas se organizam, né? Quem assistiu os Vingadores agora, esse último aí, como que é o nome? Ultimato, Endgame, enfim, não sei. Tá lá no... eu vou falar isso porque tá no trailer, tá? Tá lá, aparecem todos os heróis, com todos os vilões, tá todo mundo correndo, não tem estratégia, não, é porradaria geral. Não funciona assim na realidade, né? Óbvio, por isso que é uma obra de ficção. Porque nunca acontece a porradaria geral. Né? Se aconteceu, os resultados não foram tão bons assim. Correto? Então, como que isso se aplica à vida intelectual ou a qualquer aspecto da nossa vida? Eu vou dar um foco maior sobre a vida intelectual. Isso, exatamente. Os 300 de Esparta.
não é? Um número pequeno, extremamente organizado, disciplinado, contra aquelas tropas e tropas, né? Sem fim daquele pessoal, sem sombra de dúvidas. Agora, pense o seguinte, você é um cara que é viciado em comprar livros. Eu digo viciado em comprar livros, tem gente que só compra, mas nunca lê. Né? Ele compra 3 por dia. Nunca leu. Nem vai ler. Mas compra. Compra vários livros. Tem promoção sei lá, na editora Vide, na Amazon. A Amazon tem promoção todo dia. O cara sai comprando tudo. E tal, e não sei o quê. E aí? Significa que ele é mais inteligente? Só porque ele pode ter mais dinheiro do que você? Né? Por exemplo, tem amigos que têm muito mais grana do que eu, compro livro todo dia. Faz 3 meses que eu não compro um livro. Né? Eu tô sem grana total. Não é? O cara comprou vários livros. E aí? Significa que a tropa da inteligência dele vai vencer? Do que a sua? A sua que é parca, a sua tropa que é parca, que só é uma pequena biblioteca, às vezes você realmente não consegue, você tem problemas financeiros. Enfim, você é uma pessoa com poucos recursos, consegue, que nem eu. Tô aqui 3 meses sem comprar um livro, não consigo fazer nada. Ainda tem que pagar as contas, não é? E aí? O que isso significa exatamente? Não significa. Se ele lesse, tudo bem. Aí você pode falar, não, são tropas gigantes, disciplinadas e organizadas, não é? Mas o que o autor está querendo mostrar aqui pra gente? É isso. Não é a quantidade, mas a qualidade das leituras. Então, por exemplo, eu tenho muitos livros em casa, ou tinha depois que eu tive essa grande enchente que teve de fevereiro para março, moro aqui na região do Ipiranga, aqui eu estou na Vila Madalena, tá, no meu trabalho, entrou água lá em casa. Entrou muita água, e de 350 livros, perdi os 300. Tudo bem, Baroni? Tiago, como é que você tá? Seja bem-vindo. E aí, Flávia, tudo bem? Então, de 350 livros, fiquei com 50. Os outros 300 foram para margens do rio Ipiranga. Eu fiquei triste, né? Tinha umas coleções ali raras do Goethe, tinha os diários de Goethe, hoje deve estar uns, sei lá quanto tava. Né? Tinha uns livros ali que você não achava em nenhum lugar, né? Que valiam 600, 700 reais, se eu fosse vendê-los. Não é? Mas graças a Deus que eu li uma boa parte, então muita coisa hoje que eu tenho que falar em podcasts, em vídeos para vocês, está na minha cabeça. E eu ainda falo de uma maneira assim, mais ou menos uma paráfrase que eu não lembro exatamente o que o autor falou em ipsis literis, né? Mas é o conceito. Então você veja bem, tinha 2 partes na biblioteca, os livros que eram para ser lidos e os livros para consulta. Né? Você não precisa pegar um livro, às vezes é um pouco técnico, você não precisa às vezes pegar para ler ele inteiro. Tem gente que acha assim, não, eu tenho que pegar esse livro, eu tenho que ler. Não, às vezes ele é só para consulta mesmo, olha, eu estou estudando aqui o romantismo alemão, tem um livro aí de algum filósofo, pensador, tem aqui, mas só o capítulo 7 fala sobre o romantismo alemão. Ótimo. Então, voltando. Às vezes você está lendo um livro, sei lá, Dostoiévski, e você quer saber a história da Rússia, e tem aquele caramassa, não, só ler aquela parte que te interessa. É isso que importa. Você saber como organizar as suas tropas intelectuais. Não é isso que nós estamos falando agora. Como organizar. Não é porque você tem 1 milhão de livros, como disse a Christie, o cara quer ostentar, que você vai vencer a guerra. O nosso autor vai falar o seguinte, isso implicaria para o trabalho intelectual em máximas como estas, correto? Primeiro, saiba selecionar. Segundo, não procure entender tudo. Terceiro, agarre-se a um só ponto e gire ao seu redor. É assim que nós temos que organizar as nossas tropas intelectuais, aos nossos livros, a como a gente vai trabalhar na vida e por aí. Correto? Então, como que vai funcionar? Primeiro, saiba selecionar. Você não precisa começar a comprar tudo que te falam. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, o que você quer ler no momento? O que te interessa saber? A história da minha cidade. Eu queria, ler livros de literatura que falam sobre o amor. Não sei.
Eu queria descobrir um pouco sobre o sentimento brasileiro perante a realidade. Livro de literatura que fala sobre o brasileiro, né, perante a realidade. Enfim, saiba selecionar o tema. Isso é muito importante. Porque aí você não vai ficar sempre comendo migalhinhas. Às vezes comer migalhinhas é bom, tá? Isso aqui são conselhos, não são regras capitais que você deve seguir. Correto? Não são regras, são conselhos. Olha, saiba selecionar. Não é? Primeiro, esse é o primeiro ponto. E o que você deve selecionar é aquilo que te interessa. Aquilo que você ama, mesmo que ninguém se interesse. Eu gosto de coisas relacionadas à comida. Pode ser, não sei. Né? Então, religião também. A Mônica falou que também tem interesse por teologia. Pô, vou começar o que me interessa. Aí você pode ir mais profundo ainda. O que me interessa exatamente na teologia. Então, a Mônica estava falando aqui. Eu tenho interesse em teologia. Ótimo. Pode começar por aí. Dostoiévski, Crime e Castigo, lá tem uma questão teológica fantástica. E começa seguindo esse caminho. E você pode selecionar mais ainda se você estiver falando de teologia. Né? O que te interessa exatamente em teologia? Eu queria entender mais sobre a Trindade. Não é? Não, eu queria entender, na verdade, como que Deus pode se tornar um homem. E aí, meu, corre atrás dessa fita aí. Não é? A Crit falou, quero falar sobre dragões. Ótimo, eu sempre digo uma coisa, tudo que tem dragão melhora. Se na novela da Globo tivesse um dragão ali no meio como é que é o nome daquilo? Malhação, aparecesse um dragão. Ali, nossa, assistiria todo dia. Falta um dragão na nossa vida. Que frase estranha, né? Parece que eu tô uma mulher dragão, né? Então, primeiro ponto, saiba selecionar. Isso é muito interessante. E o que eu devo selecionar? Aquilo que você gosta, aquilo que você se interessa. Não existe nada mais motivador na vida intelectual do que você poder estudar aquilo que você ama. Óbvio que no percurso do caminho vai ter alguns conceitos complexos. Tá, mas aí, como você vai estar estudando aquilo que você ama, você vai conseguir superar esses conceitos e entendê-los, né? Segundo ponto, não procure entender tudo. Esse é o nosso maior problema. Ele quer entender tudo, não é? Tudo, 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 tudo. Você veja bem, se você vai selecionar, logo, algumas coisas você não vai entender nessa vida. Eu gosto muito de um livro do Gabriel Garcia Morente, sobre filosofia, que ele fala a seguinte expressão. Preste atenção nisso. Emoldurem num quadro qual deixe no seu quarto. Você precisa entender o todo e não tudo. Vou falar de novo. Você precisa entender o todo e não o tudo. O que significa? Não é? O que isso significa? Que você tem que aprender os conceitos e não, às vezes, todos os detalhes. Que não dá pra você captar, não dá pra você saber de tudo. Mas você sabe o conceito, a essência daquilo que você está estudando, né? Até quando você está lendo alguma coisa, etc., você não consegue gravar tudo na sua cabeça do que você precisa. Daquele famoso caderninho e lápis. Não sei se você sabe se existe isso. Tá vendo? Isso é muito importante. Na verdade, a maioria das minhas anotações, ou eu faço no próprio livro que eu estou lendo, né? Tá tudo aqui anotado. Ou aqui tem um bloco de notas aqui no iPhone, e eu deixo aí. Aí depois eu consulto e vou fazer lá na. Aí eu dou a aula e etc. Não é? Então isso é muito importante. Não procure entender tudo. Procure entender o que te interessa. Os significados daquilo. Né? Porque o caminho do sábio, repetindo, eu repeti isso toda a aula, como diz o autor do livro, não é ficar palpitando sobre todas as coisas, mas ser excelente naquilo que ele realmente sabe. E a maneira de explicar também. Se você consegue explicar aquilo que você ama, não somente para adultos, mas para uma criança, utilizando metáforas, você realmente entendeu. Você realmente entendeu aquilo. Tem gente que não consegue. E ele se esconde atrás de um pedantismo, não é? Se esconde atrás de verborragias, se esconde atrás de palavras difíceis. Tá, então me explica para aquele menino lá de 10 anos.
Ah, é? Então tem alguma coisa muito errada. Óbvio que tem conceitos complexos, mas mesmo que você use a metáfora, a própria ideia da metáfora é que você vai ter que tirar algumas coisas. Mas aí você, pô, peguei, né? Por exemplo, no podcast, eu falo assim pro Daniel e pra Steph. Daniel não, pro André e pra Steph. Olha, agora a gente vai fazer uns novos podcasts, ó. Vocês estão vindo. Sexta-feira a gente vai vir com um modelo novo, certo? Que no máximo vai poder falar 5 minutos cada pessoa. Alguns já ficaram desesperados. Não, mas 5 minutos é. Nós temos que usar nosso poder de síntese, de conseguir explicar em poucas palavras, mas aquelas palavras são necessárias e suficientes para passar o quadro geral da situação. Isso é um exercício extremamente importante. Extremamente importante. Porque tem gente que fala, 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 fala e não chega a lugar nenhum. Então nós temos que ser diferentes, gente. Nós temos com poucas palavras, certo? Chegar ao nosso objetivo. Tudo bem, algumas coisas são complexas, mas a maioria das coisas da vida, graças a Deus, não são assim. E terceiro e último ponto. Agarre-se a um só ponto e gire ao seu redor. O que significa isso em outras palavras? Você que está me escutando, você veja bem. Por exemplo, minha vida assim, eu me interessava por, sei lá, coisas fantásticas, literatura assim, até comecei a me interessar por teologia. Na minha vida, vou ler a Bíblia, uns livros. Isso que acontece aí, você, por exemplo, você vai lendo, sei lá, Santo Agostinho, né? Eu quero ler esse tema, Santo Agostinho. Pô, eu vou ler. Aí você achou que tem coisas extremamente interessantes ali. Nossa, tem essa coisa aqui da salvação, tal, etc. Ali, aí o que acontece? Tem uma coisa que o autor ele indica, não é? E você vai correr atrás daquilo. Aí você vai achar um outro autor que fala sobre isso. Olha, ele está falando sobre o processo de salvação. Ah, mas espera aí, nesse livro o autor também, ele está citando, sabe o quê? Um livro de literatura que fala sobre esse processo. Então vou ler esse livro de literatura. Hum? Aí esse livro de literatura vai falar de um livro de literatura antiga. Aí você vai, meu, a maioria é isso. A maioria das listas de livros são feitas assim. Você está lendo o livro e o autor indica um outro livro para você ler. Não tem segredo. É simples. Aqui são três dicas essenciais para você organizar as suas tropas intelectuais, mesmo que sejam poucas, para enfrentar os pavões, não é? Não esse pavão, esse pavão que aparece no Twitter, esse é bom. Mas os pavões, os exibidos intelectuais, não é? Só que você chega em todo e qualquer lugar, né? Então, eu fiz muito isso, por exemplo, quando eu estava estudando uma matéria que ninguém se interessa, ou poucas pessoas se interessam, romantismo alemão. Talvez você nem saiba que isso já existiu. Aí eu estava lendo com um autor chamado Isaiah Berlin. Lá do romantismo ele fala, olha, existe um momento de contra-iluminismo que tal autor representa, leia eles. Óbvio, ele não fala para ler, mas ele fala, oh, não, tem o Voltaire, Diderot, não sei o quê, né? Não que eles sejam do contra-iluminismo, mas ele fala, ó, Diderot falando no livro tal, pô, eu vou ler então Diderot. Ah, então o Diderot também vai falar do Napoleão. Aí você tô dando exemplo, tá, que eu nunca li Diderot, mas vai que ele fala de Napoleão e você, ah, então vou ler sobre a história de Napoleão. Cara, é super simples. Não tem muito segredo. Você segue a própria indicação que o autor deu lá no livro. Para que você acha que serve bibliografia? Entendeu? As pessoas acham que bibliografia não serve para nada. Serve justamente para isso. Você que é uma pessoa mais interessada, correr atrás daquilo que o autor lhe disse. Incrível, né? As pessoas nem imaginavam que bibliografia servia para isso. E também, né, para você saber as referências do autor. Por exemplo, faça um exercício. Você tem o livro mínimo aí em casa, do Olavo de Carvalho? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota? Leia um artigo ali, qualquer um. Veja quantas referências tem e corra atrás daquelas referências. Pegue um artigo que você amou, sei lá, o Imbecil Juvenil, o clássico, né, que tem lá. Vê lá as referências que ele colocou no texto e no final do texto.
corre atrás desses livros. Aí você vai ver que você vai pensar assim, nossa, então, com todas essas referências que ele leu, ele conseguiu entender a imbecilidade da alma juvenil, e é isso que eu também quero entender. Meu, corre atrás. Certo, pessoal? Então é isso. Até amanhã, às 9 horas. E amanhã também tem podcast, tá? E é isso. Se você estiver escutando em qualquer outro lugar, não deixe de curtir se for no YouTube, compartilhar e etc. Certo? Ah, só mais uma coisa. Eu estou armazenando também as lives, tanto no meu canal do Facebook, Oliver Talk com Y, que você tem que entrar. Também tem no YouTube, para quem não quer assistir depois, ou enfim. Vai lá. Um beijo para as meninas e um abraço para os meninos. Fui.